Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Palavra da Vida. Meu nome é Thiago Vercelino e eu sou o coordenador da área de juventude aqui na Palavra da Vida do Paraná. No Palavra da Vida Paraná a gente tem algumas áreas voltadas para a educação e durante um tempo nós demos algumas aulas. E esse conteúdo ficou tão legal que nós resolvemos editar, preparar e disponibilizar isso para você em forma de podcast. Então, cada aula nós transformamos em um áudio, estamos soltando aqui para vocês também poderem aproveitar e crescerem com esses conteúdos. Espero que seja muito útil para você. Aproveite e boa aula, bom podcast. Um abraço, valeu. Mas eu queria me apresentar, vocês viram aí, a minha esposa está entre nós. Essa foto, ela nos privilegiou muito, né? A gente não é assim na vida real, mas essas fotos a gente tirou antes de casar. Então, essa é a Heidi. Eu importei ela, o dólar ficou um pouco mais caro, eu fui lá e trouxe. Ela nasceu nas Filipinas, mas ela é americana. Os pais dela, eles são missionários nas Filipinas, missionários americanos nas Filipinas. Ela nasceu por lá, mas não perde a cidadania. A gente se conheceu, inclusive, quando a gente estava pensando como compartilhar de Jesus para os nossos amigos. A gente decidiu, a gente quer ser missionário, e a gente falou, tá, então a gente vai estudar para missões, e a gente foi atrás disso. Eu vou contar um pouquinho mais dessa história daqui a pouco, mas eu queria usar esse slide só para apresentar para vocês minha família, minha vida e tudo mais. Então, essa é a minha esposa, né? Fora isso, lá em casa a gente tem codornas, né? Eu crio um tipo de codorna que vem da Europa, uma codorna chinesa, e a gente cria abelha jataí. Fora isso, a gente cria também alguns peixinhos, a gente cria também camarões, a gente cria também caranguejo. Você pode estar pensando, tá, a pessoa é um pouco louca dos animais, talvez. A gente cria também minhoca, a gente tem um minhocário, a gente cria também um cachorro lindo, uma akita, a gente cria coelhinhos que tiveram, inclusive, 7 filhos. E é isso. Esses são todos os meus ali. Mas por que eu quis? E eu ainda falei, eu vou compartilhar até o fim, mesmo que eu não consiga. Eu vou compartilhar com eles a família, os animais e tudo mais. Porque a gente precisa entender um pouco do que controla o nosso coração, do que controla a nossa mente, do que controla a nossa alma. Por que eu falo isso? Não sei quantos aqui já viram, e eu não sei se eu vou perguntar, porque eu não sei se vocês vão responder, mas vocês já viram um documentário que eu não estou indicando, mas se chama O Dilema das Redes, na Netflix? Para quem já assistiu, vocês devem lembrar que ele fala um pouco de como as redes sociais, as mídias, elas controlam a nossa vida na medida que elas falam pra gente o que a gente deve gostar. Elas mostram pra gente conteúdo que vai reafirmar o que a gente já gosta, eles nos direcionam. Como assim? Eu falo perto do meu celular, eu gosto de camarão. E aí, o Zuckerberg, as redes, elas vão só me mostrar propaganda de camarão. Mas assim, num nível que eu brinco que eu sou louco dos animais e das plantas. A gente estava fazendo as contas esses dias lá em casa dos animais que são contáveis, a gente tem 26. E as plantas, é igual casa de vó, não cabe mais nada lá dentro. E eu eu comecei a cogitar ter uma iguana, né? E eu falei perto do celular que eu queria uma iguana. E assim, no começo eu nem queria muito uma iguana. Eu falei, um dia talvez podia ter uma iguana. Gente, eu comecei a receber, e o número de propagandas de iguana que eu recebi, você não tem noção. Toda vez que eu abria meu celular, tinha uma iguana, eu nem sabia que era tão fácil de comprar esse bicho. Toda hora, iguana, num nível que um dia eu acordei de madrugada, era tipo assim, umas 3 da manhã, perdi o sono. Quando eu abri meu celular, tinha lá assim, você não pode perder a sua chance de comprar a sua iguana. Mercado Livre me mandando notícias de iguana. E aí, eu tava assim, 3 da manhã, eu tô meio desnorteado, eu falei, mano, vou ter que ir de iguana. Eu já tô aqui, tô com um cartão aqui na mão, tá fácil. Eu comecei a comprar uma iguana. E eu sou recém-casado, gente, eu não tenho condição de comprar uma iguana. Mas eu comecei a comprar uma iguana. Tô lá já digitando o número do cartão para comprar a iguana. E de repente eu olho pra minha esposa e eu falei, gente, mas não tem uma cadeira na sala, eu vou comprar uma iguana? Sério, eu não preciso, Senhor, eu não preciso de uma iguana. Mas o que a internet entendeu e que a gente ainda não entendeu é que o que controla a nossa mente, controla os nossos pensamentos, controla o nosso coração.
naquela hora eu só consegui lembrar de um texto que eu assim gosto muito, que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 a gente vê a Shema. A Shema era uma parte das escrituras que o povo de Israel recitava e recita até hoje, que fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Falarás para eles ao andar pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Escreverá nos umbrais da tua porta. Eu amo esse texto. Eu amo pensar que o povo de Israel acordava e dormia falando: o Senhor nosso Deus é o único Deus. E eu acho interessante que a própria palavra de Deus fala para as pessoas: falem isso, recitem isso. Ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. E o texto continua, e assim, eu vou fazer uma interpretação livre, por favor, leia depois, tá? Deuteronômio 6. Mas eu acho lindo quando o texto continua e ele fala: falarás para o teu filho, falarás quando caminhar, falar quando você estiver na colheita, e fala assim: porque um dia, quando o teu filho de futuro, quando o teu filho lá no futuro te perguntar: pai, por que é que a gente faz, por que é que a gente vive, por que é que a gente caminha como a gente caminha? Eu pensando hoje: pai, por que a gente tem que ficar falando sobre evangelismo? Pai, por que eu preciso falar de Jesus pro meu colega? Pai, por que a gente precisa ficar indo na igreja? Tá chato esses dias. Não gosto de ninguém por lá. Pai, por que a gente precisa seguir esse Deus? Ele fala: quando o teu filho de futuro te perguntar, tu lhe dirá: por que, meu filho? Um dia éramos servos do faraó no Egito, mas o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E para lá, meu filho, nós não queremos mais voltar. Por que eu queria começar a falar com você sobre como você falar do evangelho para o seu amigo com esse texto, com a Shema, com Deuteronômio? A palavra de Deus sempre nos diz que o que controla a nossa mente e o nosso coração nos controla. A palavra de Deus sempre diz que se eu tiver na minha mente e coração que o Senhor, meu Deus, é o único Deus, quando no futuro vierem as dúvidas, quando no futuro você se perguntar, alguém te perguntar, por que você vive com determinadas práticas, você vai poder responder: porque um dia eu era servo, eu era escravo do pecado, do faraó no Egito, mas o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, e para lá eu não quero mais voltar. A partir do momento que a boa notícia, as boas novas de que Cristo te salvou, controlar você por completo, falar de Jesus para o seu amigo, vai ser o transbordar de Jesus na sua vida. Vai ser o transbordar de um Jesus que já domina a sua mente, a sua alma e seu coração. O que a internet percebeu, a Bíblia já falava há muito tempo. Que a gente deve se esforçar, se esmerar em ter a palavra, em ter o evangelho, em ter a constância na nossa mente. Da mesma forma que a internet martela, martela, martela. Compre isso, você precisa disso. Você precisa ter esse estilo de vida. Deixe que a palavra de Deus, que essa sim tem poder, fale na sua vida, na sua mente, no seu coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ecoa de você, é natural. Eu gosto de pensar na fluência, algo que flui. A fluência do evangelho. Assim como a gente é fluente em uma língua, o ser fluente no evangelho, em pregar, em falar da palavra de Deus. Tendo feito essa introdução, eu queria falar com você agora de uma forma mais prática, tá? E eu gosto muito da gente estar conversando por aqui, da gente estar conversando e a gente poder responder, conversar, porque dá para ficar um negócio mais próximo, né? Bom, gente, a gente fala muito sobre como é que eu vou falar do evangelho para um amigo, e isso na prática é como é que eu vou evangelizar. Bom, antes da gente pensar no como evangelizar, é interessante que a gente defina termos. Por exemplo, o que é evangelho em si? E essa é uma pergunta não retórica, tá bom? Você pode responder aí pra gente. Evangelho são as boas novas. Nós somos chamados de evangélicos porque a gente segue o evangelho. E o evangelho são as boas novas, as boas notícias. As boas novas, as boas notícias de que
Cara, o mundo que estava mal, agora conhece um Salvador, que é Cristo Senhor. Cara, boa notícia de que, tava todo mundo condenado ao inferno. Mas agora vem Jesus e traz perdão. Vem Jesus e traz vida. É boa notícia, boas novas. E até é engraçado a gente ter que ter uma aula dizendo assim, como é que eu falo o evangelho para um amigo? Tipo assim, como é que eu dou uma boa notícia para um amigo? Isso deveria ser básico, né? É chegar e falar, mano, talvez a melhor forma de você dar a boa notícia é contando a ruim primeiro. Porque às vezes seu amigo não sabe, cara, que ele tá na pior. E a boa notícia só vai fazer sentido quando ele entender de onde ele tá saindo para onde ele tá indo. Gente, tem uma forma muito antes disso. A gente falando sobre boas notícias, evangelho, falar da palavra de Deus, falar de quem Jesus é, falar de Cristo, passa por você explicar para o seu amigo que Deus o ama, que ele é pecador, que Cristo morreu por ele, que se ele se arrepender, ele pode ser salvo. Logo, o evangelho, falar de Cristo, começa por falar, você é pecador. Começa por falar, cara, Deus te ama, mas você se afastou desse Deus. Você está longe dele. Antes da gente falar propriamente dito assim, de uma forma prática, cara, o que é, como é que a gente vai evangelizar, eu queria perguntar para vocês por que a gente deve evangelizar? Quais são os motivos pelos quais a gente evangeliza? Para que aquela pessoa possa ser salva. Legal, é porque para que as pessoas sejam salvas, amém, com certeza. Mas é porque é uma ordem também. Mateus 28, Jesus fala muito claramente, indo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto de pensar, não sei se já pensaram nisso. Ok, é uma ordem, a gente vê isso em diversos textos, né? Atos 1:8, Marcos. Mas também porque o céu é real. Eu prego porque eu creio que o céu é real. Que existe um lugar para onde aqueles que conhecem a Cristo vão e vão desfrutar de gozo eterno. Gente, nós amamos a Deus. E esse amor a Deus nos faz amar o nosso próximo. A Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, por isso nós pregamos. É uma ordem, por isso nós pregamos. Nós queremos ver salvação, por isso nós pregamos. O céu é real, por isso nós pregamos. O inferno é real. Hoje em dia existe um medo das pessoas de falar sobre o inferno e sobre a realidade do inferno. A gente tem medo de, nossa, eu vou falar sobre o inferno porque não é politicamente correto. Pensa só eu falar que uma pessoa vai sofrer para sempre. E eu já fui questionado algumas vezes por algumas pessoas que falam assim, cara, mas o meu tio, ele é tão bonzinho, gente boa demais, querido. Mas ele não conhece a Cristo. Você tem coragem de falar para ele que ele vai pro inferno quando ele morrer? E a minha questão sempre foi falar para a pessoa, cara, o seu tio é tão legal. Você tem coragem de deixar ele ir pro inferno sem falar que existe uma esperança? Ou eu falo para ele que existe uma esperança e ele pode conhecer a Cristo, ou eu não falo e ele vai pro inferno achando que ele é bonzinho e tudo mais. Então, eu prego que o céu é real, o inferno é real. Eu prego também, e assim, essa não é nossa motivação primeira ao pregar o evangelho, mas sim, a Bíblia nos fala sobre recompensas. A Bíblia fala sobre galardão celestial. A gente não entende completamente como é que vai ser esse galardão, mas a Bíblia fala que existe um galardão. Deus é galardoador daqueles que pregam o seu nome, daqueles que o buscam. A gente prega também porque a gente faz a nossa parte na expansão do reino de Deus. Jesus, o Rei Supremo, expande seus domínios sobre a terra. E que privilégio eu fazer parte dessa expansão do reino de Deus. A gente prega pela glória, pelo louvor, para falar, cara, esse Deus é grande. E agora que para mim entra na parte em que a gente sempre se complica, que é como evangelizar. Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Mas uma coisa que eu vejo quando a gente não evangeliza, em geral, não é porque a gente não sabe o que falar. Então eu queria perguntar para vocês, o que te impede de evangelizar, em geral? Por que você fala, eu não vou falar de Jesus pro meu colega? O que te trava, em geral? De falar, eu tenho medo do que pode acontecer. Eu tenho medo da pessoa ter mais argumentos que eu. Eu tenho medo de eu tentar falar e a pessoa virar para mim e falar assim, você acredita nisso? Tadinha, tão novinha, tão juvenil.
Na prática, e é com muita tristeza que eu falo isso, o que a gente está falando é... Eu até pregaria o evangelho, mas eu não sei se eu creio assim. Eu não sei se é um negócio que eu tenho tanta certeza que tá certo. Já parou para pensar que se você crê em algo que é um fato, que é verdade, você não deveria ficar com medo de falar a verdade? Já parou para pensar que se você, e nós cremos nisso como cristãos, nós cremos que Cristo é a única verdade. E como é que eu vou ter medo de alguém ter mais argumentos que eu? Se ele é a única verdade, se ele é o único Deus. E eu concordo com vocês, gente. Eu acho que a maioria de nós não prega por medo do que vem de lá, de como a gente vai ser recebido, de como vai ser aceito o nosso falar de Deus. Se a gente for, e eu concordo com você, existe essa vertente, e muitos dos nossos amigos, né, querendo ser aquele cara que fica bem com todo mundo, legalzão com todo mundo, politicamente correto, começa a relativizar e falar, mano, mas o que você crê é o que você crê, não é o fato. Né? Eu creio diferente, eu posso crer diferente. A grande questão é que a verdade relativa por si só, ela não se sustenta, sabe, Vitória? Se você conversar com uma pessoa que crê que a verdade é relativa, não existe uma forma de ela sustentar até o fim que a verdade é relativa. Porque se a verdade é relativa, a moralidade é relativa, a ética é relativa, bem e mal são relativos. E eu posso virar para essa pessoa e falar, então você acha que Hitler foi uma boa pessoa? Não. Ele foi um cara cruel, que matou muita gente. Tá, mas se a verdade é relativa, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Talvez é só porque você não tem o padrão ético que ele tinha. Ele tinha outro padrão ético, mas é ética igual. Entende? A própria pessoa ela consegue perceber que em um mundo em que a realidade, em que a verdade é relativa, o caos reina. Eu entendo que às vezes a gente encontra pessoas que têm estudo, que o cara vai atrás e talvez isso nos seja uma barreira. Mas em geral, as pessoas não são cruéis ou dão respostas assim inquisitórias, perseguindo, sabe? As pessoas são muito mais de tá bom, você quer me falar uma coisa? Eu vou escutar até o fim. Vamos lá. Eu queria falar para vocês também a importância de você conversar com a pessoa, de você se relacionar primeiro. Tem 3 palavrinhas que eu gosto muito de pensar na hora do evangelismo, que é conhece, admira e admite. Primeiro você vai conhecer a pessoa e aí ter conversas intencionais. Luísa, prazer, tudo bem? Como é que você tá? Conversar, perguntar sobre a vida, demonstrar empatia. E isso não como se fosse um jogo, que você precisasse marcar um ponto. Não, conhece de verdade. Pergunta de verdade como a pessoa tá. Natan, como é que você tá, cara? Você tá bem? Como é que tá a vida? Você mora com quantas pessoas? Como é que você tá? Conhece. Depois, admira. Você já conheceu a pessoa, você viu, por exemplo, cara, essa pessoa, ela crê no catolicismo, ou essa pessoa crê no espiritismo. E porque eu a conheço, eu consigo identificar isso. O que eu vou fazer agora? Conhece, admira. Às vezes para nós é um pouco difícil essa parte do admirar. Mas, gente, é possível admirar algumas coisas. Por exemplo, eu posso falar, cara, eu admiro a forma como os católicos eles são bons em fazer ações sociais. Eu não disse, cara, eu sou fã de católico, eu admiro demais catolicismo, para mim, Não, eu disse, esse aspecto eu acho muito bonito. Eu consigo virar para um espírita e falar a mesma coisa, cara. Eu acho legal como vocês se voltam para os necessitados. Conhece, admira e admite. A parte do admitir é a parte de você falar. Como o Marco falou, você falar a má notícia primeiro. Cara, eu acho muito massa tudo que você me falou, mas eu preciso admitir uma coisa para você. Preciso admitir que, cara, na minha história, eu percebi que só fazer coisa boa, só fazer boa ação, só ajudar os necessitados não era o suficiente. Cara, eu preciso admitir para você que você está falando com um pecador, com alguém que faz muitas coisas erradas, muitas coisas que o afastam de Deus. Eu preciso admitir para você que eu não conseguiria sozinho.
mas eu conheci alguém que consegue. E eu queria falar dessa pessoa para você. É nessa hora que você vai falar de Jesus, cara. Você vai admitir que porque você estava condenado ao inferno, você precisa, então, de um Salvador. A gente, às vezes, consegue chegar nessa parte, consegue falar, cara, Jesus, ele veio e morreu porque você merecia morrer. E aí é nessa hora que a gente trava. Precisa falar, como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Aí você pensa, vou te passar o WhatsApp do meu pastor, vocês dois conversam lá, negociam esse negócio aí de conhecer Jesus e tudo mais. É nessa hora que a gente muitas vezes trava. Mas é hora de você virar para a pessoa e perguntar, cara, o que te impede de conhecer esse Jesus hoje? O que te impede de entregar a sua vida para esse Jesus hoje? Conhecendo a urgência, a necessidade, a fluência do Evangelho, isso transborda de nós. E quando a gente começa a pensar sobre estratégias práticas para pregar o Evangelho, uma das que eu gosto muito é o testemunho pessoal. Cada um de nós tem uma história única. Cada um de nós, criados à imagem e semelhança do nosso Deus, tem uma história única. Essa história, além de ela te fazer conhecer mais, e a pessoa te conhecer mais, se você conhecer a Cristo, em determinado momento, você vai admitir na sua história que você sozinho não conseguia. Eu brinquei isso no começo, que para mim a parte mais importante de conhecer vocês é que a gente tenha essa interação, que eu possa falar da minha vida para vocês e demonstrar, cara, eu me importo, eu gosto, eu tô feliz de estar aqui, tô mesmo. Gente, importante de se ter em um testemunho, tá bom? A gente falando sobre evangelizar com testemunho, coisas importantes de você ter no seu testemunho. É importante que o seu testemunho tenha antes de Cristo. Quem você era antes de Cristo. E às vezes você fala assim, mas eu nasci na igreja, não existe um antes de Cristo para mim. Cara, existe. Existe um antes de Cristo, sim. Talvez o seu antes de Cristo seja mais teórico. Você tem que falar, eu nasci numa família cristã, mas eu percebo o pecado porque a Bíblia me fala que eu já nasci pecador. Então, quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez na sua vida e quem você é agora, depois de Cristo. Por que é importante a gente falar do depois de Cristo? Porque às vezes a gente realmente não dá um testemunho, a gente dá um testemunho. A gente fala, a minha vida era terrível, a minha vida era terrível. E acontecia isso, acontecia aquilo outro. Gente, legal. Uma forma de a gente pregar, eu acho, uma forma de a gente pregar o evangelho é usar o nosso testemunho para isso. Não é a única forma, tá bom? A gente tem vários métodos, a gente tem evangelismo criativo. Vocês têm uma coisa que a geração que passou não tinha. Sabe o quê? Redes sociais, internet. O quanto você consegue usar as suas redes sociais para pregar o evangelho. Exato, mas a nossa função não é fazer ninguém crer, tá bom? A gente não obriga, a nossa função é pregar o evangelho. A fé vem pelo Espírito Santo e não por nós. Então, quando a gente pensa assim, cara, eu vou falar do evangelho na minha rede social e eu vou perder seguidores, é hora da gente parar e pensar o que é mais importante para nós. Exato, mas como é que a gente... E às vezes, gente, não vai ser um negócio assim de, cara, você virar um pregador da internet. Não. Fala o evangelho. Mostra o que Jesus tem feito na sua vida em específico. A Bíblia nos fala de alguns alvos do evangelismo, mas se você quiser simplificá-los, são dois. Mostrar a necessidade de salvação e mostrar o Cristo que traz para nós essa salvação. Evangelismo é um exercício de humildade. De eu que fui resgatado por Cristo, agora olhar para outras pessoas que não conhecem esse Cristo e falar, existe um amor resgatador de Cristo Jesus. E é esse amor que eu quero apresentar para você. Evangelismo é uma ordem. Evangelismo, eu gosto muito de um texto de Atos que fala assim, e iam de porta em porta pregando o evangelho. E tem um pregador, chama Ebenezer Bittencourt, que ele sempre fala que existe uma diferença da forma como esse versículo foi escrito e da forma como a gente lê ele hoje em dia. Vocês sabem que a Bíblia ela foi escrita em outros idiomas, né? Grego, hebraico e aramaico. Sabem disso? E ele brinca que quando ela foi escrita no grego, em Atos, o sentido era iam de porta em porta pregando o evangelho.
E as pessoas liam e iam de porta em porta pregando o evangelho. E o que mudou para hoje em dia é que o texto agora está assim: e iam de porta em porta pregando o evangelho. E o que mudou foi que hoje em dia a gente só lê e não vai. Ele brinca que a mudança está aí. Não está na língua original ou na língua que a gente lê hoje em dia, mas na nossa prática. A gente tem medo, a gente considera os métodos passados ultrapassados, então a gente fala, eu não vou para uma praça com uma placa falar de Jesus. Cara, eu não vou entregar folheto, porque a pessoa joga fora o folheto. Cara, eu não vou... Ok, mas você vai fazer alguma coisa ou você vai ficar só reclamando de quem faz? Às vezes a gente é muito pronto para reclamar de como o evangelismo é feito, mesmo que eu não faça evangelismo de forma alguma, mesmo que eu não fale de forma alguma com os meus amigos. Então, gente, eu não quero me delongar em apresentar para vocês métodos, tá bom? Por quê? Porque, de verdade, eu acho que o método, ele é importante, é interessante, mas ele não importa tanto quanto uma pessoa que está dedicada, que está apaixonada por Cristo e quer falar sobre ele. Você tem amigos na sua escola, se for entregar um folheto, gaste tempo falando da história de Jesus. Se você for virar para ele e contar o evangelismo do livro Sem Palavras, não sei quantos aqui conhecem, que usa só as cores para falar o evangelho, o evangelismo em 3 histórias, o importante é, o céu é real, o inferno é real, você tem uma ordem dada por Deus. Prega o evangelho. Gente, foi um prazer inenarrável. Prega o evangelho, posta lá nos stories. Valeu, galera. Fica com Deus.